Oi, meus amores, já estamos por aqui a postos nessa segunda-feira para receber você e obrigada por nos receber na sua casa. Boa tarde. Boa tarde pra você. Hoje a gente estava tão afim de falar logo que nem entrada teve. Chegamos daqui. Na verdade não é isso não, porque hoje o Abinal não tá aqui pra me defender, então eu tô bem comportadinho. Abinal Júnior, durante essa semana, até a próxima quinta-feira, não estará com a gente. Está na Clínica Adventista Vida Natural, lá em São Roque, se curtindo, ele e a Eliane, aproveitando os dias por ali, de um prêmio que ele ganhou aqui no Bom de Bíblia. Eles merecem. Um abraço para vocês, Eliane, Abinal, e para você aí de casa também. Hoje nós vamos falar sobre... A gente também merece, só pra deixar claro. Não, mas ele ganhou, mas ele ganhou o Bom ele de ganhou, Bíblia. a gente Ele não ganhou, participou, Abinal. por isso que a gente Curte aí, não ganhou. Abinal, assim que você chegar eu saio. Muito bem. Amores, hoje nós vamos falar de desemprego. Aí a gente fecha a cara, assim. É, por isso que você tá comportada hoje, pra não entrar na estatística. Corra esse risco. Sabe-se lá, né? Quantas vezes eu fui salvo pela misericórdia. Volte a falar sério. Vamos falar sério. Fale de você. Desemprego e mudanças no mercado de trabalho. Como se adaptar e seguir em diante? Adiante. Você vai se recolocar no mercado de trabalho? Tem algumas exigências. A começar por você se dispor a aprender, a buscar novos caminhos. Esses caminhos existem ou você vai criá-los? Como é que você se adapta a uma nova realidade? Como que você busca uma nova vaga de emprego? O que se passa? Você pode até contar pra gente sua experiência, viu? E é uma experiência de todos, porque quem vive no Brasil nessas últimas décadas passou por muitas ondas, né? E hoje a gente tem uma realidade nova, existe uma uberização da vida e muita gente aí pensando nisso e entrando nisso também. É importante que a gente saiba e discuta aqui qual é a nossa parte, qual não é e como ter um olhar assim clínico nesse mundo, nesses espaços que não são para todos. A gente precisa conversar sobre isso. Quem vai conversar com a gente, nos dar dicas aí e vai ensinar você e a nós é a Patrícia Cuiabano, que está ali ó, no espaço da cozinha sem ter nada para comer. Ela que é orientadora vocacional e recentemente está confirmada mestre em psicologia social, passou com louvor, né? Certamente com louvor, foi aprovada com louvor. Então ela conversa com a gente. Ainda no programa de hoje nós temos a história. Você sabe que a gente sempre procura trazer alguém que conte da sua própria experiência. Quem é que está com a gente, produção? Uma querida que veio contar de como ela viveu é a Vera. Como foi que depois de 20 anos trabalhando numa empresa, num dado momento, Vera já não estava mais no quadro de funcionários daquela empresa. E a virada? E a virada? Como foi, né, Vera? Daqui a pouquinho ela conta pra gente, tá bom? Temos mais info? Tem mais info, que tá aqui, eu tô vendo a Josemara, mas você não está vendo, mas verá daqui a pouquinho, que ela chegará com mais informações. Eu achei que você ia brincar com a cor da roupa dela. Depois. Não é o momento aí. Que não é nada demais. Não é nada demais. Não. Bem bonita, bem Não, linda. nunca é. Meus amores, tem a sua interação, tem tudo de bom aqui no seu Entre Família. Vamos juntinhos até as 4 da tarde, pausa bem rapidinha e já estamos de volta. Até já. Então, é uma realidade por aí o desemprego? Você já passou, está passando por isso nesse momento? Está buscando uma nova vaga de emprego? Está difícil? O que você pensa que pode favorecer a que você seja recolocado no mercado de trabalho? Pela idade, tem alguma dificuldade para você nesse sentido também? Por formação, por mudança de carreira, por não ter mais uma vaga que seja associada à sua primeira formação? Será que é hora de voltar a estudar? Tanto que a gente tem que pensar junto por aqui. Mande a sua interação, conte a sua história no nosso WhatsApp 983150249. É sempre muito bom te ouvir. E também, se você está empregado, você pode mandar como anônimo, tá? Mas o que você faria, ou se houvesse uma mudança hoje na sua vida, se tivesse essa possibilidade, para que ramo você iria? O que você gostaria de estar vivendo nesse momento que não está? Manda sua interação pra gente também, pra gente conversar sobre isso, né, Darlide? Porque é muito comum, né? Pessoas que estão trabalhando, mas estão por sobrevivência, por manter, mas estão em sofrimento muitas vezes ali também. E às vezes esse desejo por uma leitura, de querer fazer uma outra coisa diferente, naquele momento foi a salvação. Porque pensa numa inovação, pensa numa coisa diferente, aquilo preservou no mercado de trabalho quando as coisas ficaram obsoletas. Tem muita história de gente assim. É verdade. Vamos que vamos, de notícias com ela, Rosemara.
Josemara, calma. Será por quê, gente? Será por quê? Por que ela falou isso? Não sei. Nem sei. Acho que você tá de rosa, mas não é rosa, é rosa? Deve ser. É, um salmão aqui, né? Tem coisas diferentes. É rosa, é uma flor, salmão é um peixe. Isso aí é tangue. É tangue. Tangue goiaba. Tangue goiaba. Cada dia é uma nova opção diferente. Já notou as paletas diferentes criadas aqui no Entre Família? Pois bem, gente. Boa tarde a você aí de casa, boa tarde a vocês também. Boa tarde, Josi. Parece que tem alguém faltando, né? Tá lá aproveitando muito bem. Pois é, né, Binal? Manda fotos depois. Não manda não, porque senão vai fazer, como se diz, uma inveja ali, né? Eu já vi lá nos stories dele, no Instagram, ele e Eliane, de roupão, depois na academia. Desculpa, cara, hoje é segunda-feira de trabalho. Muito influenciador, né, gente? Muito. Demais. Todo blogueirinho. Blogueirinho, isso aí, gente. Mas olha, hoje no nosso Momento Mais Info, vamos ter informações a respeito sobre a nova norma que dá o direito aí às mulheres a conseguirem fazer cirurgia reparadora da mama pelo SUS. Também atualizações a respeito dos descontos dos valores aí no INSS. Temos atualizações sim para trazer para você aí de casa. E por fim, dados sobre o assunto de hoje. Mas tudo isso só depois da vinheta. Já começo Mais Info com uma notícia importante na área da saúde. Agora, todas as mulheres têm o direito à cirurgia reparadora das mamas, independentemente aí do motivo da remoção. Antes, esse tipo de procedimento gratuito pelo SUS era garantido apenas para casos de vítimas de câncer. Ou seja, quem precisasse da cirurgia por outros motivos, como casos de violência ou tumores benignos, não era atendida. Com a nova legislação, isso muda. O Sistema Único de Saúde passa a oferecer a reconstrução mamária também para essas mulheres, garantindo não apenas o cuidado físico, mas também o acolhimento emocional e estético. E tem mais, a lei determina que os planos de saúde ofereçam a cirurgia plástica reconstrutiva através de suas redes conveniadas. Mas é importante destacar que a decisão de realizar ou não o procedimento é da própria mulher. A nova norma também garante o acompanhamento psicológico e um suporte multidisciplinar especializado para as pacientes, tá bom? Um pouquinho mais de amparo nessa área. Agora, mudando de assunto, mas voltando a falar de um tema que tem gerado e é muito comentário e, claro, expectativa para soluções, né? Que é o reembolso dos descontos ilegais do INSS. Para os aposentados e pensionistas que aderirem ao acordo proposto pelo governo federal, até hoje, o pagamento será feito já a partir do dia 24 de julho, ou seja, ainda nesta semana. E uma atualização importante sobre esse caso é que o prazo de adesão vai até o dia 14 de novembro. Até então, a gente não tinha passado uma data limite para isso. Aí, atenção, esse valor do reembolso será depositado na mesma conta onde o benefício é pago, o que ajuda a garantir mais segurança para o beneficiário. Segundo o INSS, cerca de 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo. Na semana passada, o Ministério da Previdência Social informou que mais de 1 milhão de pessoas estão aptas a receber o ressarcimento pelos descontos indevidos feitos por entidades associativas. E olha só, já anota aí na sua agenda. Na próxima quarta-feira, vamos receber aqui no Mais Info um advogado especialista em direito previdenciário. Ele vai explicar direitinho como funciona o acordo e tirar todas as dúvidas necessárias. E claro, se você tiver alguma pergunta, já manda pra gente. Até que tem muitas pessoas passando por esse processo, não conseguem fazer, não sabem como funciona o acordo, nem muito menos conseguem saber como funciona o processo e acabam desistindo, né? Então tem um tempo ainda para se pronunciar, assim também como aceitar o acordo. E a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso aqui no Mais Info. Então, manda sua pergunta aí se você tiver, tá? Agora, aproveitando o tema de hoje, a nossa próxima notícia, a última no caso, é sobre desemprego. De acordo com a pesquisa mais recente do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil desacelerou e chegou a 6,2% no trimestre encerrado em maio. Nos 3 meses anteriores, esse índice era de 6,8%. No total, ainda temos 6,8 milhões de pessoas sem emprego no país.
Por outro lado, o número de pessoas ocupadas no trimestre foi de 103 milhões. E mais um dado importante aqui, o número de trabalhadores com carteira assinada cresceu. São mais de 39 milhões de brasileiros com registro formal de trabalho. Outro destaque do IBGE é a queda do número de desalentados, aquelas pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego. Esse grupo caiu 10,6% em relação ao trimestre anterior e agora soma 2 milhões de pessoas. Esse é o menor número de desalento desde 2016. Agora, com essa redução do desemprego e aumento de pessoas voltando ao mercado de trabalho formal, no caso, fica a pergunta: e para aqueles que ainda estão em busca de uma recolocação, o que fazer para mudar essa realidade? Mas a resposta dessa pergunta eu deixo para você conferir no programa de hoje. Até porque eu encerro minha participação aqui, gente. Foi rápida, mas muito necessária, tá bom? Um beijão para você aí de casa. É necessária sim. Obrigada, meu Tchau, amor. gente. Bom restante de tarde para você. Tchau, Josi. Eu considero importante a gente até retomar o que talvez tenhamos dito em algum momento, Aleixo, quando você nos faz pensar sobre qual é o valor do trabalho e o valor da vida humana, não é? De como a vida está atrelada a trabalhar. Qual o significado do trabalho que a gente precisa dar para além, claro, de ser ele quem nos traz o pão de cada dia para casa, no sentido de com o suor do teu rosto trabalharás? Existe duas coisas que no momento atual estão juntas e essa junção gera dor. Gera um problema quase que insolúvel de maneira estrutural e sistêmica. Quando Deus disse para Adão sobre o seu propósito, vocação, ele falou: cresça, multiplique, encha a terra e dominai-a. Então, isso é uma função em relação à vocação. Nós temos vocações, temos dons e a gente se realiza na criatividade, nos dons, na maneira como o que eu tenho de habilidades beneficia as pessoas. Isso na criação não está associado à renda, não está associado à obtenção. Há uma separação, porque Deus não amaldiçoa dando trabalho. Deus, ele avisa que agora o trato com a terra e a obtenção de alimento da terra não ia ser tão prazeroso como foi antes do pecado. Ele fala: do suor do teu rosto colherás o teu pão. Antes ele não precisava fazer isso. Então, no propósito da criação, ele não tem um trabalho para obtenção de comida. Não tem isso em Gênesis, porque ele tem frutos. Deus já dispôs a comida e agora você vive para ser criativo e tal. De 600 anos para cá, há uma construção filosófica e ideológica que associa trabalho com salvação. Muito, assim, diretamente associado, principalmente por parte de Calvino, que coloca que o favor de Deus está no resultado do trabalho. De onde ele tira essa ideia? Por que ele entende que o favor de Deus está associado ao homem trabalhar e por isso ter dignidade e salvação? Primeiro é na construção teológica de Calvino, imaginando que a salvação é para os predestinados. Então ele sabe, Deus sabe tudo, sabe quem será salvo e predestinou alguns para a salvação. Ele compreende dessa forma. E aí há uma pergunta: como é que eu sei se eu sou um dos predestinados? E a resposta que ele dá é nessa bênção de Deus naquele que recebe uma graça que os outros não recebem. E o sinal de Deus, a evidência disso é a realização do trabalho. O que está equivocado nisso? Que primeiro que Deus não predestinou alguns para a salvação e outros não. A salvação está patente a todos os seres humanos. E segundo, que Deus nos abençoou com o trabalho, mas Ele não associou salvação ao trabalho. Então, depois disso, aí se cria uma forma de pensar que impulsiona, impele as pessoas para esse tipo de ação com o trabalho. Tipo, eu preciso trabalhar porque seres humanos trabalham. Mas não é esse trabalho compulsório, né? A realização não está necessariamente no trabalho, a realização está na vocação. E aí a gente cria uma forma que hoje é muito difícil de quebrar, porque isso é o imaginário popular, a filosofia dominante. Ai, é tão bom a gente pensar e cada vez mais concluir que há mais camadas para nós nos aprofundarmos nelas e termos um conhecimento mais amplo, sobretudo da graça de Deus. Pela graça sois salvos, esse é o sinal. Eu vou receber a Patrícia Cuiabano para vir aqui. Vem para cá, vem conversar com a gente por aqui. Vem cá, para a gente
incluir você nessa conversa, já que você tem dedicado bastante da sua vida nesse mundo do trabalho, né, em relação a como isso tem a ver com a nossa dignidade, com nossos prazeres, com as nossas alegrias, mas também no lugar dos nossos desafios. Tudo bem com você? Tudo bem. Olá, gente. E meus parabéns por uma titulação. Mais uma importante, bênção na vida né? de todos, né? Não, é uma mistura de alegria, triunfo e alívio, né? Não, isso prova que não tem idade, né? Aham. Pra gente Boa. continuar se aprimorando. Muito legal, parabéns mesmo. Amiga, o cenário, a vida vai se transformando e o cenário do trabalho também tem se modificado muito por novas tecnologias, por novas expectativas. O que nós vimos agora há pouco, números que dão conta de que o desemprego está caindo, apesar de a gente saber que esses números eles se confundem muitas vezes porque nós temos uma parcela considerável da sociedade que hoje subsiste com o Bolsa Família, com assistência dada pelo governo e que são pessoas que podem se encontrar por ali no nem estão trabalhando, nem estão procurando trabalho. Então, às vezes, isso também não aparece muito claramente nesses dados para que a gente entenda de fato a realidade. Mas é o que nós temos. O que nós podemos dizer que, em face dos empregos diminuindo, ainda há uma certa dificuldade em encontrar trabalho para alguns profissionais com carteira assinada, por exemplo? Eu acho que assim, a taxa de ocupação, que normalmente é o que mensura a quantidade de desemprego, ela mede tanto as pessoas que estão ocupadas em trabalho formal, como aquelas que estão em trabalho informal. Hoje, no Brasil, são 37% de pessoas na informalidade. Então, embora a taxa de desemprego, né, esteja sinalizando para uma recuperação dos empregos, o que acontece é que tem muita gente ainda no mercado informal. Outro ponto que eu acho que é importante é que a taxa de desemprego, o desemprego ele não afeta todos de forma igual, né? Então, os jovens, hoje a gente tem 20% de jovens querendo ingressar no mercado de trabalho sem emprego. E as pessoas mais velhas também têm dificuldade. Tem questões raciais, questões de gênero que também impactam. E questões regionais também. E questões regionais, exatamente. Então, isso tudo, quando a gente pensa em desemprego, a gente tem que levar todo esse conjunto aí de fatores em conta. Né? Se a gente pegar as taxas de desemprego do Paraná comparado com a taxa de desemprego da Bahia, dá uma diferença de 6%, né? Um está com 2,2%, outro está com 9,7%. Quando a gente olha para o Amazonas, é uma taxa altíssima, né? Então, as sensações de desemprego e o que ele tem de oferta, onde ele está, não é necessariamente a média nacional, né? Isso gera uma dificuldade muito grande. Para a gente entender. A circulação monetária ela não é igual num país deste tamanho e com muitas iniciativas. Você citou agora há pouco questões raciais, questões de gênero. A mulher, nosso público maior, especialmente nesse horário, é de mulheres. O que dizer das mulheres em relação ao trabalho formal? Como elas estão? Quais têm sido as principais dificuldades para as mães? Bom, a gente, além de ser a audiência maior desse programa, nós somos a grande maioria no país, né? 51%, segundo o dado aí do último IBGE, da população brasileira é composta por mulheres, né? As mulheres, muito embora tenham um nível de escolarização maior do que dos homens, elas ainda sofrem muita discriminação no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ainda é estruturalmente sexista, né? Privilegia os homens. A gente pode ver isso através de salários que são diferentes de homens para mulheres, né? A mulher tem a dupla jornada, que muitas vezes dificulta determinadas naturezas de trabalho ou uma ascensão um pouco mais rápida. Existe uma pesquisa que fala que o trabalho de cuidado para mulheres é de 21 horas, contra 11 horas apenas dos homens. Então, isso serve, pelo menos, eu não te diria que como um obstáculo total, mas a gente tem que manobrar esse cotidiano que para as mulheres é diferente dos homens, né? Os números aí estão indicando. No meu último estudo, para a minha tese, da minha dissertação, eu estudei mulheres também, né? E existe um conhecimento de que para as mulheres nunca é a hora certa para a carreira. Ou ela é muito nova, ou ela é muito velha.
E no meio do caminho ali, que é quando os homens, normalmente elas vão com as mulheres, é a fase onde as mulheres estão ficando grávidas, né? Então, a carreira das mulheres ela é uma carreira mais interrompida do que a carreira dos homens, muitas vezes com saídas do mercado de trabalho e retorno do mercado de trabalho ou pós-gravidez ou após um cuidado que tenha com algum parente, enfim, que normalmente fica também para as mulheres, né? Então, existe, sim, uma diferença. As conquistas femininas são muito recentes também, né? Mas a gente tem também números que mostram que a quantidade de mulheres em trabalhos formais tem aumentado. As mulheres, em sua maioria, são as provedoras das suas casas. Então, a gente também tem que ponderar essas coisas e a gente consegue, né? A gente consegue dar cabo de filho, de marido, de estudo, de trabalho e entender que esses obstáculos existem, né? Que diferenças existem e saber ir manobrando. Sofrem muito também? Sofrem muito. Adoecem muito emocionalmente? Adoecem muito. Vivem muitas angústias solitariamente? Muitas angústias solitariamente. Como tem que dar conta de tanta bagagem, é claro que também vai sinalizar em algum momento um sofrimento maior. Ainda que também devamos reconhecer as dificuldades dos homens, os seus dramas, suas dificuldades, mas isso é uma realidade inegável e a gente precisa considerar. E é um dado que não é equilibrado. Não. A vulnerabilidade à violência, ela permanece praticamente intacta. Então, conforme o trabalho vai se precarizando, não dá nem para a gente, precisa nem de muita pesquisa para saber que essa precarização vai atingir mais intensamente esse grupo mais vulnerável. Quantas vezes nós já discutimos por aqui, em outros temas como relacionamento, casamento, mulheres ainda implorando para o marido para eles compartilharem as tarefas de casa, mas ela trabalha fora de casa também. Então a gente ainda precisa, por favor, vem cá, lava uma louça, varre a casa, mas 7 da manhã eles já estão na rua, os dois. Então a dupla jornada da mulher parece que é algo que é cultural e assimilável e tranquilo, tá de boas. Não tá de boas, moço. Tanto é que a quantidade de mulheres em burnout, que é aquele estresse absoluto, é muito maior em mulheres do que em homens, né? Claro. Então, sem sombra de dúvida, pela dupla jornada, por uma própria questão fisiológica, que a mulher que engravida, a gente sai 5 meses, né, 6 meses para licença maternidade, então as nossas interrupções são mais frequentes, o mercado é machista, né? E a gente tem que ir tocando e, quem sabe, transformando essa realidade com trabalho e as próximas gerações estão vindo aí, né? Acho que talvez seja diferente. E todo mundo tem que entrar na briga. Sem sombra de dúvida. Isso não é um problema feminino. Não. É um problema do mundo, mas na nossa esfera de atuação. Eu sempre digo que, sim, não espere uma injustiça justa. A injustiça, ela é injusta, ela não se compartilha, não se equaliza a injustiça, ela vai ser totalmente injusta, inclusive na distribuição. A gente precisa de estar juntos e, nesse momento, alguém um dia disse aqui sobre o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, aí fica uma pergunta, né? Por quê? Eu falei, sai, dá uma passeadinha e você volta com a resposta, porque tem 1 milhão de elementos gerando essa angústia. Mas eu quero dar um recado para você que está me ouvindo agora. Tem muitas coisas que a gente não consegue fazer por hora. Tem coisas que a gente vai fazer e tem que fazer imediatamente. Produção, onde que eu vou? Eu vou para a TV. Eu já ia para a cozinha. Tem uma força que me impulsiona. Tem ali um chazinho, Eu dizia para você que tem coisas que a gente não vai fazer. Não dá para fazer agora. Tem coisas que dá para fazer agora. Tem algumas coisas que demoram um pouco para serem feitas. E outras a gente precisa fazer juntos. De onde vêm as respostas? De onde vem a sabedoria? Como que a gente equilibra? Como que você pode saber o que é e deve se esperar daqui e que você só deve se esperar de um mundo por vir? Essa pergunta é muito importante para a gente não construir uma religião escapista, que todas as respostas estão em outro mundo. E também a gente tem que ser sal. E como que eu sei qual é a hora? A gente só sabe ouvindo o que Deus fala. E Ele fala.
quero te chamar a atenção para algo muito importante. E não pode, conforme a gente ouviu falar aqui, que haver barreiras para saber o que Deus falou. O mundo tem barreiras em todos os lugares. Há, sim, muros a serem transpostos, mas a função do Evangelho é derrubar os muros e quando se fala daquilo que Deus falou, ele tem que chegar aos ouvidos de todos. Por exemplo, talvez você tenha uma certa dificuldade com leitura, por muitas razões. Por alfabetização, talvez por uma dificuldade de visão, não importa. Mas se você não consegue ler, que tal ouvir e ter uma realidade de estudos bíblicos bem feita, bem elaborada, divertida, eficiente, profunda, sem deixar de ser didática, totalmente em áudio? É exatamente isso. O Deus que fala é o estudo bíblico da esperança para você. E ele é extremamente fácil de você começar. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp da Esperança, 12 982000062. Vou falar bem devagarinho para você. 12, que é o nosso código de área, 982000062. Você não precisa nem escrever um texto, você manda uma mensagem de áudio no WhatsApp da Esperança, o Deus que fala, e a partir dali a primeira lição já vem. E eu digo, ela é muito, muito legal. Tem uns efeitos, ela vai desenvolvendo com você 16 lições narradas pelo pastor Neumoel Stina, feito pela Rádio Novo Tempo. Muito, muito bom, e muita gente já está falando do quanto tem sido beneficiado com isso. Aproveita o intervalo para fazer isso. Os minutinhos que nos separam aqui são minutinhos para você se hidratar. No inverno tem que se hidratar também. Pega seu celular, manda mensagem, que no próximo bloco você já manda uma interação. Ó, já estou recebendo aqui o Deus que fala. A gente já volta. O assunto por aqui hoje é emprego, desemprego, recolocação no mercado de trabalho. E Abinal Júnior, que não está aqui comigo hoje, mas foi às ruas um dia desses para perguntar para as pessoas sobre esse assunto. Pode chegar mais. A gente sabe que o desemprego é uma realidade de muitas pessoas, mas o brasileiro não desiste e eu vim às ruas para conversar com algumas pessoas e saber como elas estão se virando para manter o sustento da família. E olha onde eu vim parar, bem aqui na barraquinha do nosso amigo, o Wiltenberg, que vende doces maravilhosos. Olha isso daqui, ó, esses cones recheados. Tem esse daqui que é a bala baiana, né? Esse daqui é a famosa queijadinha. Queijadinhas. Tem esse daqui com goiabada também, ó que delícia. Mas conta pra gente, você começou nesse ramo aqui, foi por escolha, foi por necessidade? Foi mais por uma necessidade que no momento quando eu comecei, eu estava desempregado e eu vim de São Paulo, então aí para poder me manter aqui em Jacareí, eu peguei junto com minha esposa, a gente começou a fazer as vendas como ambulante aqui no centro de Jacareí com os docinhos e graças a Deus são produtos que a gente vende com bastante qualidade, com bastante carinho aí pro pessoal aí de Jacareí aí. Eu trabalho como babá. Eu já comecei a faculdade em 2020, mas estava passando por umas coisas que eu parei de pedagogia. Eu pretendo voltar, né? É que agora com um filho pequeno, eu tenho um de 14, esse pequenininho que não para, e eu cuido de gêmeos. Beleza. É uma belezinha. E final de semana são outras crianças. Olha, eu sou motorista de transporte coletivo, né? Então a gente está trabalhando todos os dias aí, graças a Deus está dando para manter. E eu tô aqui com o Leonardo e a gente quer saber, Leonardo, o que você faz hoje para garantir a renda da família? Bom, hoje em dia eu tenho uma empresa de fotografia, né? Trabalho com fotografia de casamentos, eventos em geral, né? Também agora a gente tem uma pastelaria. Então estamos aí com esses dois, assim, durante a semana a gente fica né, mais pastelaria, corre pra cá. E fim de semana mais casamento, eventos sociais. Estamos aí, firme e forte. Legal, fazendo de tudo um pouco para manter o sustento da família. E conta aqui pra gente, em algum momento você teve que já se reinventar nesse mercado de trabalho, buscar novas alternativas? Essa já é uma segunda alternativa que você estava em outro emprego inicialmente, migrou para esse, como é que tem sido? Bom, então, eu trabalhei muito tempo como CLT, né, e já trabalhava com fotografia também. Aí na pandemia decidi focar na minha empresa. Aí eu pedi conta, né, e aí fiquei na fotografia somente. Aí surgiu a oportunidade de ter a parte da pastelaria, com uma segunda renda ali, um segundo empreendimento. E aí estamos firme e forte aí, faz mais ou menos 7 meses estamos na pastelaria, então estamos conciliando as duas datas aí, as duas agendas, enfim, está sendo bem bacana mesmo. Trabalhava na área de segurança, né? E essa área não me oferecia muito para mim poder
sustentar a família e eu agora mudei para a área de transporte de pessoas para o coletivo. Né? E eu estou aqui com o seu Armando, que já tem uma loja consolidada desde 1970 para cá. 78, né, seu Armando? 78. Comecei a vender roupa em 1967 com meu avô e meu tio na feira. Na feira. Depois em 70 fui lá para o Brás, trabalhei com os judeus de 70 até 78. Aí um amigo meu me chamou para cá. Eu falei, vou arriscar, né? Aí vim aqui, uma sociedade, durou vários anos e começamos juntos, com pouco capital, aquela luta e vencemos. E eu imagino que devem ter vários desafios, né? Hoje o senhor tem quantos funcionários? Hoje eu tenho 5 funcionários. E se você pudesse escolher uma outra área, algo para você, quem sabe, se reinventar hoje, o que você colocaria em prática? Olha, eu gosto muito de... penso em fisioterapia, educação física, enfermagem, são outras áreas que eu também acho muito interessante. Bom, eu acho que eu trabalharia e continuaria na área de casamentos, porque eu acho assim, é muito próspera, né? Tem vários tipos de segmentos. Ainda que eu continuaria, talvez, sei lá, uma loja de decoração de casamento, talvez uma loja de vestido de noiva, não sei. Mas continuaria nesse mesmo ramo que né, tem muito trabalho, muita gente querendo ingressar nisso. Então eu permaneci na área de casamentos mesmo. Se você pudesse investir hoje em um curso, quem sabe em uma faculdade, em outra área, o que você investiria? É uma faculdade de Direito. Eu acredito que é uma área promissora, né? E já tentei algumas vezes, mas não consegui, mas é uma área que eu gostaria de atuar. A área de atuação dos meus sonhos é manter empregado no mercado de trabalho para poder proporcionar um conforto melhor para minha família. É o que a gente, não só eu, mas todo brasileiro quer tá empregado aí. E agora aquela dica para quem está lá do outro lado, quem sabe vendedor ambulante, aqui e ali, vendendo uma coisinha, com o sonho de um dia ter uma loja, um espaço consolidado. Qual é o conselho que o senhor deixa? O conselho que eu deixo é assim, se quiser entrar no meu ramo, eu acho que tem que trabalhar um tempo de empregado para ter o conhecimento no ramo para depois abrir. Não pode abrir direto sem o conhecimento que vai dar com o burro na água e vai fechar. Como teve vários aí, eu até falo, olha, eu trabalho um pouco, você ter um conhecimento, porque tem que ter o conhecimento. E gostar do que faz, né? Que é o principal. É verdade. Né? Obrigado, seu Edson. Armando. Armando. Obrigado, seu Armando. Abinal sendo Abinal, é óbvio. Patrícia. Obrigada. Edson. Armando. Armando Edson, mesma coisa. Quando a gente olha assim, há uma impressão, me corrija se for só uma impressão mesmo, de que o desemprego impele para o comércio. Então, quando se fala assim que uma pessoa ficou desempregada, ali mesmo houve um modelo de alguém que começou a vender alguma coisa. Houve um momento que a prestação de serviço foi mais vívida, ou é uma ilusão? Porque não se parece ali, não parece uma pessoa que perdeu o emprego e agora foi para uma prestação de serviços diferentes. É exatamente isso, esse espaço que tem no cenário mesmo, que é mais de vender produtos do que a área de prestar serviços? A área de prestação de serviço ainda é uma área alavancada, né? O que acontece com a prestação de serviço hoje é que muita prestação de serviço está sendo feita via plataforma, o que também muitas vezes diminui o valor para a própria pessoa, porque você tem uma precarização da prestação de serviço através das plataformas de várias, né? Tanto de trabalho doméstico quanto de serviço de marcenaria. Tudo você acessa hoje via plataforma. Então ela não tem mais aquela permeabilidade que você tinha antes, porque está ocupada por uma instituição. E os ganhos são inferiores, né? Então acabou que a prestação, ela ficou de fato precarizada. Então, vamos dizer, a venda é uma coisa que... É imediato, né? É imediato. Então, assim, você tem alguma habilidade, você só depende de você. É o que a gente chama de empreendedor de si mesmo, né? Então, se você sabe cozinhar, há pouco tempo eu conheci uma mulher que foi executiva da área de finanças de uma empresa, saiu do mercado de trabalho numa faixa etária já mais elevada,
não conseguiu se recolocar, porque o mercado de trabalho, além de sexista, ele também é etarista. Ela cozinhava divinamente bem, tinha uma rede de contatos boa. Hoje ela mantém, né, de alguma forma a casa através de venda de comidas que ela produz e ela vende. Então é uma alternativa porque ela é de mais curto prazo, você pode parar em qualquer lugar e montar uma barraquinha. E retorna como aquele rapidamente. E retorna, né? Algum retorno você tem, sem depender de intermediação. Pela praticidade. Eu vou conversar agora com uma mulher que, depois de 27 anos de dedicação à mesma empresa, foi demitida. À época, ela tinha 53 anos de idade. Aí você pensa, como que vou agora me recolocar? E a decepção e a frustração de ter sido dispensado do lugar onde você investiu boa parte da sua vida. O que ela fez? Como que ela se recolocou no mercado de trabalho? Vou conversar então com a Vera Lúcia, que é consultora e mentora de locadora de equipamentos para construção civil. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Uma simpatia, já fizemos fotinhos juntas. Já. Ela assiste o programa algumas vezes. Sim. Como vai você? Vou bem, ótimo. Hoje melhor ainda. É? Estando aqui. Como foi que você se recompôs daquele momento frustrante, digamos assim? Olha, tantos anos percorrendo o mesmo caminho, tantos anos com a mesma rotina, com as mesmas pessoas, você não perde só o emprego, né? Você perde a identidade. E eu descobri que eu tinha perdido a identidade, que eu não me apresentava mais como Vera Mor, me apresentava como Vera Dá. Da empresa X. Hoje eu sou Vera Dá. Então, eu descobri como que eu ia me apresentar para o mercado. Eu perdi até a identidade, veja só. Acontece, né? Nós vamos assumindo papéis e o trabalho assume um papel importantíssimo. E como é que você volta para o ambiente de trabalho outra vez? Primeiro, lembrando que, assim, um desemprego, ser desempregado, ser dispensado de um trabalho, corresponde a um luto também que a gente vai precisar viver. Uma dor. Passa pelo sentimento de rejeição. Por que eu não caibo mais aqui? O que significa isso que me está acontecendo? Até hoje eu fui competente. Eu até te contei que outro dia eu vi um vídeo de uma mulher que ela serviu o café da manhã no hotel, organizou, serviu aos hóspedes e alguém a chamou no escritório e ela foi até lá e ela foi demitida ali após ela ter organizado todas as coisas. Ela ficou tão indignada que ela voltou e jogou tudo no chão. Foi uma violência, mas ela se sentiu muito violentada também de ter sido dispensada assim, tipo, olha, não queremos mais você. Deve ter os motivos da empresa. Mas como é que você passa por esse momento de luto, se recompõe depois que você se viu sem a sua identidade do trabalho? É um luto que demora para passar, sabe, Darlene? Demora para passar porque a gente não espera. Esse exemplo que você deu, ela não esperava, por isso essa reação. Porque quando você se sente sólida depois de 5 anos, 10 anos, você espera uma demissão às vezes. Porque eu costumava falar para meus colaboradores, quando eu tentava fazer uma demissão humanizada, eu diria para eles assim sempre: fique tranquila, a empresa não é sua, a empresa não é minha. Nós temos só 2 jeitos de ficar aqui para sempre. Uma delas é a gente entrar para o contrato social, comprar a empresa ou morrer trabalhando. Não tem como. Quando você é CLT, uma hora você vai sair. E o que você faz? Você está tão conectado com essa empresa, você passou de 10 anos, você entra numa zona de conforto que você não espera mais uma demissão. E quando ela chega, então mexe com a tua parte econômica, financeira, ela mexe com o teu pessoal, com o teu ego. E aí quando você já fez 50 anos, então é um desastre total. Como é que eu vou recomeçar? Por onde eu vou recomeçar? Me diga você, por onde você recomeçou? Por onde eu me recomecei? Pelas minhas conexões, durante esses anos, eu sempre trabalhei como gestora e eu fui criando um network muito bom. Mas eu não esperava essa demissão, então, para mim, eu ia me aposentar e ia ficar em casa, ia para a feira, ia para o mercado, como uma aposentada. Só que não, quando isso bateu na minha porta, eu vi que eu não estava preparada e eu não podia parar. Não podia parar, independente de querer, eu não podia parar, como acontece com muitas pessoas que nós ouvimos aqui.
Eu fui numa feira em Curitiba dedicada ao mercado que eu trabalho, que é o mercado do rento, aluguel de equipamentos para construção civil. E nesse mercado eu descobri que eu não estava perdida totalmente. Eu descobri que eu tinha uma rede de contatos boa e eu me preocupei, como é que eu vou me apresentar? Como desempregada, como aposentada. Uhum. E aí eu resolvi me apresentar como consultora. Ok. E aí as pessoas falaram, nossa, que sensacional, me dá seu cartão. Porque, de fato, você tinha know-how para isso. Você tinha condição de fazer consultoria com toda a sua bagagem dos últimos tempos, né? E ainda mais dedicada a pesquisar, estudar. Um conteúdo. Eu tinha muito conteúdo e quando eu percebi que esse mercado era carente de informação, de conhecimento, eu resolvi virar a chave naquela feira. Então, o que eu digo para você? As pessoas, às vezes, levam um choque desse tamanho e vai para casa chorar. Eu fui para casa chorar. Mas o choro durou uma noite, como diria o pastor. O choro é uma noite e no outro dia a gente tem que tocar a vida, né? E aí eu resolvi enfrentar isso de ser consultora, de ser mentora, fiz o meu cartão e resolvi buscar mais conhecimento. Fiz curso de oratória. Não dá para parar, sabe, Darlene? Hoje a nossa idade não é mais 60 e aposenta. A aposentadoria ela existe só no INSS. Na prática, nós temos que trabalhar. E nossa vida vai até os 90, se Deus quiser, não é, gente? Então, já agradecendo a você por abrir um pouco da sua história e ser inspiração aqui. Outras mulheres e homens, enfim, busquem essa recolocação sempre partindo do ambiente pessoal, de investir no estudo, no conhecimento, porque a vida é dinâmica e nem sempre estaremos no mesmo lugar, mas enquanto a Terra faz esse movimento, a gente movimenta junto. O que você está fazendo para se recolocar? Tem medo? Mas a gente precisa enfrentar o medo. O que você diz da sua experiência para quem nos ouve agora? Eu digo que a pessoa faça uma pergunta. Onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? E aí ela se coloque lá 10 anos na frente. Perguntas que eu não fiz para mim. Por isso eu fui surpreendida. Felizmente eu adquiri conhecimento, mas pessoas que ficam tantos anos, às vezes numa indústria, que aquele conhecimento ele é muito limitado àquele ambiente, ela precisa se preparar. Ela precisa se perguntar onde eu quero estar daqui 10 anos, o que eu vou fazer daqui 10 anos e o que eu tenho feito para que isso aconteça daqui 10 anos. Exato. O que eu posso oferecer? O que eu tenho para entregar? O que eu também preciso ainda buscar, não é? Boas perguntas. Boas perguntas. Deus te abençoe, viu? Amém. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Continue na audiência do Entre Família, tá? Adorei. Tá bom. Aleixo. Muito obrigado, Vera. É muito bom a gente ouvir histórias que nos inspiram, né? Histórias de superação. E olha, tem algo que está conectado também com a história da Vera, porque no próximo bloco, quem vai vir aqui para conversar com a gente é o Cris Magalhães, que é sempre muito bem-vindo aqui. Ele já está ali, ó, na sombrinha ali, ó. E daqui a pouco a gente vai conversar, porque o Anjos tem uma novidade para pessoas ali que estão conectadas com a história da Vera. Vem aí o Anjos Empreendedores e tem a ver com você que está empreendendo, também tem um espaço de ser anjo para você. Todas essas informações nós vamos ter no próximo bloco, com a entrevista com o Cris Magalhães. Então não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta. E aí, você já mandou sua interação para a gente? Só para perguntar, porque a gente falou já há algum tempo. Dá tempo, manda aí. Eu disse que haveria uma novidade aqui, o Cris já chegou aqui, mas antes da gente falar, assista esse videozinho que já vai introduzir esse assunto. Você é empreendedor ou sonha em empreender? Então não perca a estreia do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Dicas, histórias inspiradoras e um olhar de fé sobre os negócios. Domingo, dia 3 de agosto, às 11 da manhã. Só na TV Novo Tempo.
Muito bem, Cris Magalhães voltou para cá. Não dá uma coceirinha no coração quando você vem para cá? Estou conversando agora com a Virgínia, que é a nossa produtora ali. Eu disse, olha que cenário lindo, que imagem bacana, né? Saudades do programa, mas... É para compensar. Sai uma beleza, vem outra. Olha como ele está bem hoje. Né? Olha que coisa que a Darleide não fez aqui com esse homem transformação. Olha que... A Darleide veio para cá para ressocializar. Sabe? E o Abinaldo, eu vi que ele também está mais ajeitado, né? O Abinaldo veio para ficar escolarizado. A professora Darleide, ela pega firme aqui. Ó. Ela é a madre superior, ela é a preceptora aqui. Madre superior. Ela é a nossa prepa. Se você já for, ela é prepa. Então eu exijo mais respeito, tá? Assim, eu só tô falando porque eu tô aqui. Quando eu voltar para lá, eu volto a ficar sério. Mas seja bem-vindo, Cris. Que novidade é essa e que ousadia é essa nesse mundo cheio de dificuldade? Você pensar em Anjos da Esperança, empreendedores, como que é esse negócio? Olha que bênção, porque dentro do projeto do Anjos da Esperança, a gente tem o próprio Anjos, o Anjinhos, que a gente tem essa escola de missionários aqui, que é muito menos valor, muito menos dinheiro do que mais valor, né, agregando, porque nós temos uma secularização normal, né, que tem tudo que ter desenho para cá e tal, a gente tem que ter as coisas do reino, né, tem os nossos desenhos, a nossa TV, e assim a gente consegue ter uma tribo, né, que leva esse exército da esperança. Há pouco criamos o Anjinhos Baby, ajudando as mamães a criarem seus filhos e outra. Você estava advogando em causa própria. É verdade, porque a gente pegamos uma especialista, uma pedagoga para poder... Porque a criança hoje ela não pode ver tal vídeo, a gente fala, mas faz o quê? Então traz uma pedagoga que tem um vídeo, tem uma história para poder, desde os pequenos passos, fazer isso aí. Fizemos um encontro aqui também, porque nós temos muitas pessoas que doam para a gente, que ajudam latinhas, dedicam a sua horta ao Senhor. E nós temos também microempreendedores e empresários. Só que nós não tínhamos nenhum projeto. E nós fizemos uma reunião aqui para agradecê-los no ano passado, o Rodrigo Silva esteve aqui. E nós tínhamos o desejo de fazer algo para que esse empresário que já tem dificuldades para empreender, né? 80% das famílias aí são empreendedoras, das empresas são familiares no Brasil. E por que não pegar um testemunho de pessoas que, além de ter essa dificuldade e empreenderem, e são desafiadoras, mas também empreendem no reino. Só que, pastor, não é um programa que a gente vai falar sobre a bolsa de valores, mercado especulativo. Não. A gente já sabe, a gente vai no cerne, que é alguém que empreende, alguém que se desafia, vai lá, tem um comércio exterior, tem a empresa dele aqui, tem uma farmácia, e mesmo assim, não, eu empreendo no reino. E às vezes, não é só sobre essa teologia da prosperidade, às vezes ele perdeu em dinheiro e ganhou em valor. Então a ideia, inclusive, é ter vários quadros, porque sai a maratona que você costuma ver. Então o Anjos vai aos domingos. Aos domingos. Só que a maratona era no finzinho de tarde ali, agora o horário vai ser das 11 ao meio-dia, 1 hora de programa. A maratona eram 2 horas. E como é que é a estrutura do programa, se o senhor me permitir falar aqui, pastor? Você, Cris. Pastor, mas todo aquele contexto. Você é um apresentador honorário. Não, mas eu não sou a madre superior, eu tenho que ter um contexto. Mas ela deixou. Deixou, então deixou. Tá. Pastor, você... Mas o programa já começa com o Anjos 360, com uma repórter mostrando o que é o Anjos, quais são as coisas que são feitas, quais os projetos realizados. Depois já tem um quadro que é o Conversa com o Diretor, o Papo com o Diretor. Por que a gente doa para Novo Tempo, por exemplo, e a revista é gratuita, mas eu não posso pedir 2? Imagina, o que às vezes o diretor ou até o nosso anjo quer saber? Direto do diretor. Então, o pastor Toninho explica algumas coisas. No outro bloco, a gente já tem uma conversa, por exemplo, com um empreendedor, que ele teve um contato com Deus, ele conheceu Deus, ele empreende, tem um negócio dele desafiador, mas ele achou um espaço grande para poder ajudar com a Novo Tempo. Ele vê na Novo Tempo o resultado de Deus. Depois a gente tem um momento com o Sebrae, que o Sebrae doou o tempo para o programa também, um especialista. Uau! Para quem Sabe que essa água aqui é sua? É boa? Ótima. Para quem quer começar a empreender. Olha, eu gostei tanto desse programa que eu quero ser um empreendedor, quero ter minha renda, quero dar emprego para as pessoas, mas eu também quero empreender no reino de Deus. E no final tem a palavra aberta, porque muitas vezes a gente quer trazer essa consciência para o nosso empreendedor. Por quê, né? Por que você está fazendo, né? Qual o propósito? E outra, a gente quer que você seja um ótimo empresário, mas não pode ser um péssimo pai. Quer que você seja um ótimo empresário,
mas não seja uma boa esposa. Então, ou seja, ter Deus como o sócio principal da empresa e abraçar esse empreendedor, orar por ele, ser um canal de bênçãos. Então, é um programa que vai ter uma hora conduzido nesse sentido e convidando outras pessoas que falam, não sabia que eu tinha oportunidade de fazer isso. Nossa, então quer dizer que eu posso ver onde a minha doação vai? Eu posso pegar um projeto e dizer que é meu, eu quero ajudar a enviar tantas revistas. Quantas pessoas eu vou ajudar? Eu vou receber um recibo? Eu vou saber para onde essa revista está indo? Que é o que a gente faz com Anjos normalmente. Então, é um espaço que a gente chama pessoas que são do reino de Deus, que querem ver Jesus voltar, tem o seu controle ali de poder, os desafios empresariais, mas pastor, não deixam o foco, né, da sua vida pessoal. Não é questão de CNPJ nem de CPF. É de propósito. E identidade do reino. A gente viveu momentos na história onde o dinheiro e a riqueza já foram demonizados. E também tem outra tensão que puxou para outra ponta, onde o dinheiro e a riqueza eram endeusados. E agora a gente vai para dizer o que a Bíblia de fato fala sobre isso, esse propósito todo aqui. Cris, para a gente se despedir, já agradecendo que você veio para cá, eu sei que para você é uma tentação. Coceirinha. aqui é gostoso também. Mas reforça para quem está nos ouvindo agora o programa, dia e horário, para a gente já agendar isso aqui e deixar um compromisso com o nosso telespectador. Para você colocar no alarme do seu celular, para você avisar a família, para você avisar os empreendedores da sua família, para você, qualquer pessoa pode ver esse programa, você é um convidado especial. Estreia dia 3 de agosto, um domingo, às 11 da manhã. Das 11 ao meio-dia, vou ter o prazer de apresentar esse programa junto com você para contar histórias de vidas transformadas, pessoas que vão além dos negócios. Investe no reino de Deus. Não é teologia da prosperidade, aqui é prosperar no reino do Pai e Ele que vai dar direção. Conto com você. Nesse domingo, então, 3 de agosto, vai estrear o nosso programa Anjos da Esperança Empreendedores. Obrigado, Cris, por dedicar esse tempo pra gente. Eu só quero dizer que acho muito justo que você volte a ter um programa, porque nós tínhamos perdido você. Olha aí. De vez em quando aparecia no Anjos. Mas agora tem um encontro com você todo domingo às 11. Todo grande comunicador. Que Deus te abençoe. Obrigado, Daleide. Conto com nessa suas nova orações. fase. Brincadeiras à parte aqui. Né? A nossa não era brincadeira. Nossa madre, ela é muito especial. Assim, a nossa prepa. Nossa preceptora. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Muito bem. Nós vamos agora àquele momentinho que você já sabe, nós chamamos de na prática, para ser mais interativo, assim, do modo interessante de a gente visualizar o que já foi dito e o que teremos mais para dizer agora. Eu vou com a Patrícia para cá. Vem para cá, Patrícia, por favor. Nós vamos pensar agora numa dinâmica que nós chamamos de mapas das possibilidades. Fica aqui do meu ladinho. Você vai escrever, não é? Exato. Vai aparecer aqui o mapa das possibilidades e a gente vai desenhando junto com você algumas sugestões para você que está buscando, pretende voltar ao mercado de trabalho. Vamos pensar aqui, olha, nesse mapa. O que eu sei fazer bem? É uma pergunta a ser feita e a gente pode caminhar por qual o caminho até encontrarmos a resposta? Eu acho que nessa questão, que é uma questão de autoconhecimento, a pessoa tem que listar tudo aquilo, olha a biografia inteira, desde infância até a fase de vida que é variada, o que chamava atenção, quais eram os interesses e dentro desses interesses, aonde que ela se destacou. Eu aconselho até que as pessoas tenham, não só pegar um papel e um lápis agora, mas que tenham sempre um caderninho, porque esse caderninho tem que ser vivo. Ele não é um momento que você pare e pense, porque a gente vai atualizando, a gente vai encontrando alternativas aí, né, diante do mundo. E aí a gente vai descobrindo que a gente consegue fazer bem outras coisas que até então a gente não conhecia. Eu acho estranho que algumas pessoas respeitam, mas acho estranho quando algumas pessoas dizem assim, eu não sei o que eu sei fazer, eu não sei, mas não sei. Então talvez numa hora de um banho, você está lá pensando, quais eram minhas habilidades, o que eu gostava, como você está dizendo, desde sempre, o que mais me chama a atenção. Então tem esse caderninho ali e começar a anotar, essa é a sua sugestão. E aí, se a pessoa também não sabe, uma outra sugestão é conversar com outras pessoas. Pega um amigo, um parente, um professor, alguma pessoa que seja referência, escuta o que você acha
que eu faço bem, aonde eu me destaco. Porque muitas vezes a gente não sabe. Não percebeu. E o outro é muito importante para nos dar essa visão também, sabe? Ainda que eu insisto em dizer que acho estranho, porque assim, eu sei fazer um arroz, eu sei passar uma roupa, eu sei dar mediar aula. conflitos. Eu sei mediar conflitos. Eu sei mediar Tem muita conflitos. gente que é uma habilidade e tanto, né? Alguma coisa assim do gênero, mas muitas vezes que a gente não usa no trabalho formal, né? Eu fui anos de recursos humanos e uma das coisas que todo mundo fala que eu faço super bem e que eu descobri, não porque eu soubesse que eu fazia bem, mas por repetidas vezes que me falaram isso, você recebe muito bem, você organiza festas muito bem. Então, muitas vezes está fora, inclusive, das competências e habilidades requeridas pelo teu trabalho formal. Mas, de qualquer jeito, é importante a gente conhecer tudo, porque em algum momento, como no caso da Vera, você tem que olhar essas competências e ressignificar isso e ir arrumando novos caminhos utilizando tudo. Quando disseram que você recebe bem as pessoas, é boa anfitriã, foi dali que você já estava colecionando aquelas louças bonitas que você me disse que tem? Ai, eu tenho, eu gosto. Sua paixão? Eu sou chegada, viu? E assim, eu acho que receber para mim é uma coisa assim, eu sempre tive interesse também. Eu vim de uma família que gostava muito de receber, então também acho que esse aprendizado veio um pouco de casa. E aí a gente vai recebendo uma vez, e a gente vai aprimorando, Exatamente. Né? A gente vai aprimorando. Quem sabe isso aí não é uma segunda alternativa em algum momento da vida. Sabe-se lá. Com as louças que eu acumulei ao longo da vida. Vamos então a mais um item por aqui. A primeira pergunta foi o que eu sei fazer bem. Vamos buscar essa resposta? E o que eu amo fazer? O que eu amo fazer, eu acho que assim, a resposta para isso é assim, aquele momento, aquelas atividades, aquelas tarefas, onde a gente não vê o tempo passar, sabe? Porque tem tarefas que são enfadonhas, o tempo parece que se estica, né? O que eu amo fazer assim, são exatamente tarefas que fluem. Que pode ser, por exemplo, vamos usar ali o quadro que está aí atrás de você, para a gente pensar o que pode ser algo simples, como ela já disse anteriormente. Por exemplo, tem pessoas que gostam de bicho, né? Então, cuidar de bichos pode ser uma coisa que a pessoa ame fazer. Cozinhar. Um exemplo que a Vera me deu informações, que ela gosta de informações do mercado de rental, né? Que aí ela passou a ser consultora, não é? Exato. As pessoas que não tinham conhecimento que ela tinha acumulado. Tem pessoas que gostam de línguas. Amam, né? Por exemplo, no meu caso, receber pessoas. Cuidar de pessoas também, já que cuidar ali, de pessoas. De bichos. Eu amo ouvir pessoas, eu amo cuidar, eu amo ajudar. E aí pessoas podem ser idosos, crianças, enfim. É bom a gente ir especificando e afunilando, né? Então, acho que a principal dica é aquilo que o tempo passa e você não vê. Passa agradável, né? E muitas vezes isso aqui está ligado àquelas habilidades que são supernaturais. Por exemplo, no caso de línguas, quem tem facilidade para a língua, o aprendizado de língua sempre foi muito natural. Possivelmente essa pessoa também ama fazer isso, né? Então, poderia, sei lá, dar cursos de inglês ou voluntariamente, inclusive. Sim. E, Patrícia, eu acho que a relação entre os dois primeiros itens, ela fica óbvia, né? Porque a gente, por amar, vai fazer bem e a gente vai insistir, né? Mas não necessariamente. Às vezes eu posso amar alguma coisa... Mas eu me desenvolvi em outra. E eu não faço bem. Tentar dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar, né? Mas eu não faço bem. Eu não tenho aquela mão para fazer absolutamente tudo. Eu tenho um cardápio bem limitado, inclusive.
Mas eu gosto? Sim, eu gosto. É que a minha pergunta sobre isso é, se você gosta e você vai ter que passar tempo tentando se desenvolver naquilo, a possibilidade disso ser uma coisa fluida aumenta, né? Aumenta, sim. Diferente que não gosta daquilo, começa a ser Seguramente. penoso. Né? A experiência vai fazendo com que você vá aprimorando, né, aquela atividade e vá atingindo patamares, vamos dizer, de perfeição maiores, né? É isso. Agora, a convergência, né, entre o que eu amo fazer e o que eu sei fazer bem, se a gente pensar o que possivelmente pode dar dicas para novas alternativas, né? Então, eu amo fazer, eu tenho prazer em fazer e eu sei fazer bem, né? Então, nessa convergência, podem ter aí dicas importantes de como você pode se reinventar na vida. Se eles se encontrarem, você tem um enorme potencial. Não é? Né? Em algum momento a gente se distancia do que ama fazer, porque às vezes o que ama fazer não traz a subsistência, né? Não é a nossa formação, não é onde nós nos colocamos para nos sustentarmos, mantermos a família e tal. Temos mais alguns itens aqui desse mapa das possibilidades, vamos chamar a outros. Quais foram as minhas experiências mais marcantes? Outra, o que as pessoas elogiam em mim? Outra, quais áreas ou profissões eu admiro ou tenho curiosidades? Vamos voltando enquanto a gente comenta mais sobre. Aleixo, nós estamos fazendo aí nesse mapa das possibilidades também uma investigação e para que possamos também identificar quais sejam nossos dons ou um dom em especial também? Em essência, se a gente for pensar em dom, ele é muito importante porque eles são feitos para agir em conjunto. Isso é muito importante, né? E acho que faz parte de você ser realizado, e na lógica saudável da realização, é qual bem eu causo no outro. É contralógico no mundo, né? Quando a gente está pensando nas nossas necessidades, na nossa precariedade, no dinheiro que precisa vir, mas a questão da vocação, ela tem a ver com uma realização mais profunda e mais ampla. Se eu fiz algo para a Patrícia e eu percebo uma evolução na vida dela, isso é impactante para muito. Então, isso na relação com dons era muito importante, né? Colocar esse item. O que isso tem causado, impactado nas pessoas que estão nessa minha área de atuação. Eu saio de mim só do que eu amo, do que eu sei, do que eu gosto, daquilo que eu me desenvolvi, amplio para o quanto que eu gosto, o que eu amo, o que eu faço, impacta positivamente em ajudar e transformar a vida do outro. Exatamente. Aí a gente está falando de um dom bem ampliado no servir. Né? E dom é isso. Se não teve alguém que foi afetado pelo dom, a gente não pode nem chamar disso. É só um hobby. É um hobby e tal. É porque o poder está exatamente em afetar alguém positivamente. A sua vida ficou diferente. Eu sou marceneiro. Eu quero que a vida de alguém fique melhor com esse armário. Aí é a alegria de ver uma família que tem um armário novo. Gosto disso. Maíra, você... 2 últimos tópicos, dos quais nós não comentamos. O que as pessoas elogiam em mim, acho que em algum momento você havia tocado no assunto. Quais áreas ou profissões eu admiro ou tenho curiosidades? Destes itens últimos, o que você destaca, Patrícia? Eu acho que as experiências mais marcantes dão um pouco de sinalização do que daqueles 2 itens de cima. E acho que mostram concretamente naquilo que você se destaca. Ali eu acho que é resultado, evidência, né? Eu me destaquei aqui. E quais as áreas de profissões eu admiro, eu tenho curiosidade? A gente tem trilhas variadas possíveis, né? E a gente não é uma coisa só na vida. Uhum. Então, às vezes você segue uma profissão, mas você deixou de lado outras possibilidades. Acho que você precisa tomar água igual eu, né, amiga? O nosso momento de dupla tossindo. Acabou a sua água, deu um pouquinho. Perdão, pessoal. Então, assim, a gente não é uma coisa só na vida, né? Então, assim, eu fiz uma graduação ou não, ou fiz um curso técnico, segui naquela área, mas para seguir isso, eu deixei outros interesses de lado. Então, entender esse leque de possibilidades, eu chamo de futuros possíveis, né? E passa por interesses também, e que muitas vezes, quando você é novo, escolhe a tua primeira trilha profissional, você não tem consciência das outras coisas. Isso é um aprendizado contínuo e interminável, né?
Então, eu acho que isso daí, o caderninho que eu sugiro que se tenha, a gente vai registrando, né? Porque isso só aumenta, e ainda bem que aumenta, né? Ainda bem. E esse é um exercício muito legal de se perceber, de se conhecer, de repensar o caminho que você trilhou até agora. Inicialmente, a minha vida se dá em eu pensar, vou ser professora. E fiz formação, e tive uma escola, e alfabetizei muitas crianças. Mas eu olhava para a minha vida futura, mas eu menina mesmo. Eu pensava, vou ser professora o resto da vida. Onde eu vim parar? De alguma forma ainda ensino. Então está lá o registro daquilo que vem essencialmente em nós, né? Vamos para o intervalo, Aleixo? Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem interação chegando aí. A sua pergunta, a sua participação. E a gente já volta para o próximo bloco. Ai, que bom voltar com você por aqui. E agora é chegada a hora de nós ouvirmos a você que nos escreveu. Já temos perguntas, temos pessoas falando um pouco de angústia até nessa dificuldade de se colocar para uma vaga de trabalho, principalmente que atenda às suas expectativas, por exemplo, quanto a uma formação. Obrigada você que interage com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos de interação, Aleixo? Vamos de interação, começando aqui de São Paulo, Denis Souza. Tenho 32 anos e 2 graduações. Sinto-me frustrado por não ter conseguido me colocar em nenhuma dessas áreas. Como manter a motivação estando desempregado e sem ter conseguido seguir o que planejei? Eu acho que a pessoa primeiro tem que entender as 2 graduações, quais são as tendências que essas formações têm no momento atual, né? Então, entender como está o mercado para essas 2 áreas, tentar pensar na convergência dessas 2 áreas. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Manter a motivação. A motivação ela é importante para se continuar procurando trabalho. Né? Não dá para e eu sei que é difícil, mas é preciso que se mantenha motivado. E pensar, eu acho que traçar um plano de que com essa formação, com a experiência que se teve, quais que seriam as alternativas possíveis. Muitas vezes a gente não consegue dar o passo inteiro. Vou arrumar um trabalho como advogado, como economista, como publicitário, enfim. Mas o que essas 2 formações concederam de competências que podem ser utilizadas num caminho alternativo que pode ser um passo para, de fato, conseguir essa nova posição. E eu acho que para manter a motivação, uma sugestão que eu daria é que possibilidades de voluntariado existem que você possa colocar essas 2 formações em experiência concreta, porque talvez isso seja importante até para um emprego formal ou inclusive pode ser até um emprego por projeto, um trabalho por projeto. Eu acho que talvez essas sejam as alternativas para esse caso. Ele vai ter experiência e vai estar visível, né? Visibilidade. Exatamente. Vai estar no meio. E pensa bem, procura entender de fato, assim, com realidade, por que você não conseguiu se colocar. Não há empresas, não há lugares, você não passou nos testes, nas entrevistas. Por quê? Porque se a gente identifica quais foram as barreiras, você vai buscar meios de contorná-las. Dá uma olhadinha em como você é com equipes, no que você transmite, como está a sua qualidade de vida emocionalmente falando, se você tem barreiras internas que estão impedindo a você de se colocar em relação a um ambiente de trabalho, porque nem sempre é a formação. Para além da formação, nós somos indivíduos com características que elas podem ser aceitas ou rejeitadas em qualquer ambiente. Então, pense em você. Você está bem? Você é aquela pessoa que se enquadraria assim muito rapidamente, isso tem um peso, mas assim, você está resolvido assim enquanto indivíduo? Quem é você enquanto pai, se é marido, se é filho? Como estão as suas relações? Isso pesa muito na hora de você se colocar para a vida. Às vezes portas se fecham ou portas se abrem a partir da nossa chegada. Tá? Pensa nisso e que Deus te abençoe. Vamos a mais uma interação? Agora da Paula, de Votorantim, São Paulo. Sou mãe, solo, professora. Estive em situação de rua em Guarulhos e São Paulo. Hoje estou numa luta grande para tocar uma empresa aqui em Votorantim, São Paulo. Tem alguma dica para mim? Primeiro, assim,
Que incrível você ter saído de de viver em situação de rua para hoje dizer que é uma professora e ainda está empreendendo. Que incrível, né? Mas aí tem um caminho. Patrícia. A gente não sabe se a empresa dela, se ela trabalha numa empresa, né? Isso aí ficou... mas eu acho assim, em que segmento que está essa empresa? O que esse segmento tem pedido? Quais são as tendências desse segmento, né? Que eu acho que aí vai dando dicas para ela saber aonde que ela tem que investir para que essa empresa dê certo, caso seja dela, ou para que ela continue se mantendo contributiva para essa empresa, caso essa empresa ela esteja com algum tipo de vínculo com a empresa. Então, assim, eu acho que explorar o mercado, entender tendências, entender fragilidades do mercado, pode ser uma boa alternativa aí para ela ou prosperar, se a empresa for dela, ou continuar produzindo. Eu acho que é isso. Muito bom. Vamos então a alguns comentários que chegaram também pelo nosso WhatsApp. A Nelly Morena. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Olha aí o vocabulário do reino. Amo lidar com pessoas, tive restaurante por 30 anos e hoje aos 63 estou aposentada. Sinto muita falta do contato direto com o público, como eu gostaria de voltar a trabalhar. Mas, infelizmente, as oportunidades para a minha idade são raras e com baixa remuneração. Um abraço cheio de coisas boas. Que linda. Eu só queria comentar assim, daquela moça que nós acabamos de ler sobre, com tudo que você tem, por mais que você sonhe ainda com, quem sabe, voltar a trabalhar ou ter saudade com aquilo, mas, amado, o que é bonito é que você tem uma bagagem linda e que você ama estar com pessoas, se relacionar com pessoas. Quer saber de coisa mais linda para o reino de Deus? Porque tem gente perecendo por falta de um sorriso, de um abraço, de um acolhimento, dessas coisas boas que você desejou para a gente. Vai lá e oferece. Nem sempre a questão está envolvida em trabalho e remuneração, mas em servir, principalmente você que já tem uma história tão bonita. Pensa nisso, tá? Eu sei que você já pensa, mas vamos embora com mais um. Estou há 6 anos sem trabalho, saí para cuidar da minha filha após a separação. Tenho mais de 40 anos, não consigo me recolocar no mercado, tenho experiência e sou pós-graduada. 6 anos sem trabalho. Vai ser um quadro típico. E aí a gente falou disso, né? Mulher com interrupção de carreira. Eu acho que nesse caso, de novo, que alternativas poderiam existir? Que tipo de suporte ela tem? Acionar a rede de contatos, fazer algum trabalho voluntariado para conseguir abrir algumas alternativas. Eu acho que nesse caso, assim, a chave talvez aqui, eu acho que é acionar a rede de contatos. Várias pessoas que se recolocam após períodos grandes de não trabalho, vamos dizer assim, elas se recolocam através de indicação. O caso da Vera, que Exato. contou pra gente anteriormente. Ela tinha um network, ela tinha uma relação de pessoas na sua vida que ela foi acumulando e que puderam abrir portas para ela. Aí vem de novo o relacionamento. Pessoas, né? Nem sempre é a formação, nem sempre é uma empresa ou outra, mas com quem você se relaciona. Bem e lembrado. circular por ambientes onde ela possa estar aprendendo coisas relacionadas, né? Competências relacionadas ao que ela conhece e gosta de fazer e onde possa abrir uma rede de contatos maior, né? Então, eu acho que também traz atualização e traz a possibilidade de novos contatos e nesses ambientes muitas vezes circulam informações de posições ou de oportunidades ou de projetos que estão fora ali da divulgação de vagas de uma forma mais formal. Então, acho que se manter nativa dentro do meio. Boa. De novo, faço menção da Vera. Ela foi para uma feira. Exato. E lá na feira de negócios, ela foi fazendo mais novos contatos, somados com os contatos que ela já tinha anteriormente. E ela se recoloca, se apresenta como consultora e a vida seguiu, tá aí feliz, linda, maravilhosa. Essa história foi pontual aqui pra gente também, fazer você se motivar a permanecer em busca. Mas não pode ficar escondido, tem que sair do casulo. Ah, mas coitadinho de mim. Coitadinho nada, coitadinho é filho de rato que nasce pelado. Já ouviu essa história?
E hoje Obrigada, existem meu amor. milhões de cursos, inclusive gratuitos. E muita Isso. oferta. Essa atualização constante, até porque ela ficou um tempo significativo parada, é muito importante. Obrigada, viu? Muito bom recebê-la. Muito bom a gente falar sobre um assunto tão sério, de maneira tão rica, mesmo que seja leve também. Eu queria falar com vocês e dizer uma coisa muito importante. Você que ouviu a gente conversando aqui, lembre-se, existe um curso bíblico à sua disposição, do Deus que fala, e isso não é dispensável. Aprenda a ter fé, aprenda o que Ele falou, se aproprie de promessas que Deus fez. O Deus que fala é um curso bíblico da esperança e você pode ter ele à sua disposição pelo WhatsApp da Esperança, 12 98200 0062. Se você tivesse que se encontrar hoje com a pessoa mais rica do mundo e ter uma entrevista de emprego, por exemplo, onde você pudesse expor seus desejos, suas aspirações com a pessoa mais rica do mundo, que tipo de tensão você teria ou qual protocolo você seguiria na hora da conversa? Agora coloca isso numa dimensão cósmica. Os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta, talvez uma das perguntas mais importantes da história do mundo, e disse assim: quando eu for orar, eu falo o quê? Jesus falou assim: comece dizendo Pai. Uau, isso é tremendamente revolucionário, isso altera e tira o cristianismo da categoria de todas as outras religiões, porque ele é Pai. Pai, ele fala, comece assim, mas quando você falar Pai, não se esqueça de colocar a próxima palavra que é tão importante quanto. Esse Pai não é só seu, o Pai é nosso. E nessa oração coloca-se a sua individualidade, mas ao mesmo tempo você colocou todos aqueles que anteriormente foram considerados diferentes. Nosso. E há algo importante nessa sequência de desejos que tem tudo a ver com o que conversamos aqui. Quando fala Pai, depois fala Nosso, lembre-se que Ele é absolutamente distinto de tudo que existe. Santificado seja o teu nome. E agora um ponto importante. Venha o teu reino. O que quer dizer que há problemas que são seus. Há problemas que se resolvem com uma ação individual, mas há problemas que se resolvem com uma mudança nos alicerces de tudo, e essa deve ser uma colocação que a gente tem que ter diante de Deus o tempo todo. O que mudamos em casa, o que eu mudo sozinho, o que se muda no coletivo, o que se muda para sempre. Tudo isso está na conta de Deus e nós nos colocamos assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas quando a gente chega aqui, Ele está dizendo algo que você não pode esquecer. A sua identidade não começa com o que você faz. A sua identidade começa com o que Deus fez em você, por você e para sempre. Pense nisso. Amém. Obrigada. Amanhã nós vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem dos filhos, o que fazer, como enfrentar esse desafio. Amores, vem aí o Vida e Saúde. Beijo.